1936 foi o ano que aconteceu uma coisa que vai ficar na história de toda essa localidade aqui. Tudo começou lá em Serra Verde. Serra Verde, feita aqui, pertencia a Panela. Cupira era uma cidadezinha deste tamanho, não era nem uma cidade ainda, era um vilarejozinho deste tamanho aí, que pertencia tudo a Panela. Tudo que acontecia aqui era levado para Panela, que era a cidade, né? Então aconteceu aqui uma coisa assim muito que ninguém nunca tinha visto. Lá em Serra Verde, uma família tradicional, feita todas as outras, onde seu Cício Amaro era o pai de família de lá e tinha o costume de fazer suas novenas, rezar seus terços. Ele tinha uma profissão de fogueteiro. Ele era fogueteiro. Rezava as novenas de Padre Cício. E muita gente ia para lá, para casa dele, para poder rezar junto, que aqui sempre foi a religião católica que predominava no tempo. Então, com o passar do tempo, as famílias foram adquirindo aquela devoção por a casa de seu Cício Amaro, que era para rezar as novenas do meu Padre Cício. Mas uma coisa estava para acontecer. Seu Cício Amaro tinha um filho, o nome de João Cício Amaro. Esse cabo marcou a história desse lugar. E a mãe dele, Dona China, foi uma das pessoas responsáveis por esse acontecimento. Isso tudo a gente vai começar a passar para vocês a partir de agora. Vamos começar com a novena do Padre Cício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está de céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia, nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te foi ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Viva o Padre Cício! Viva! Até que um certo dia, do nada, tudo tranquilo na região, quando de repente, por volta de 11 da manhã para meio-dia, por aí assim, se escutou uma zoada tão grande que vinha do céu.
que parecia que vinha rasgando tudo. Então muita gente correu por dentro do mato, se escondeu embaixo de pedra, de cama, onde tinha canto para se esconder naquele dia. O povo se escondeu, porque nunca tinha se ouvido. Meu avô contou que na história nunca tinha se ouvido uma zoada daquele jeito vindo do céu. E eu me lembro que meu avô contava que nas andanças deles para Juazeiro, Padre Cícero falava que no fim dos tempos prestasse atenção no sinal que vinha do céu. E fazia pouco tempo da morte de Padre Cícero. E de repente acontece um negócio desse, uma zoada tão grande no mundo que ninguém sabia explicar o que era. Hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos que se tratava de um avião. Né? Mas naquele tempo, quem danado sabia o que era um avião? Só se escutou a zoada rasgando o céu. E o menino, João Cícero Amaro, que já não batia bem das ideias, teve um susto tão grande que conseguiu ficar pior do que já estava. E a mãe dele, Dona China, correu para acudir ele, rodando lá no meio da casa, no meio do terreiro, sei lá onde foi. Meu avô que contou essa história, sabe-se que dali por diante o menino ficou pior do que já era. Mas o andar dessa história é que fica mais interessante, porque Dona China, ela teve uma ideia de aproveitar aquele momento e fazer daquela situação ali um meio de trazer um jeito assim do seu filho, seu nome mais lembrado ali. Mas eu acho que eles não esperavam que chegasse a tanto. Mas tudo começou, pode ter certeza que foi depois da passagem desse bendito desse avião. Então se imagina, meu avô contava que se imaginava que a mãe dele tinha alguma coisa a ver, porque ela ensinou tudo quanto o Padre Cícero falava nas pregações dele, do jeito que o Padre Cícero falava, o menino que não tinha bom juízo estava falando do mesmo jeito. E aí ela não podia ver ninguém passando na estrada, na rodagem, que ela chamava para mostrar o filho dela, falando do mesmo jeito do meu Padre Cícero. Então que daí, hoje a gente vê que podia realmente Dona China ter sido a pessoa que foi responsável por aquele menino ter se apoderado desse personagem, né, do Padre Cícero, de dizer que ele tinha recebido o espírito do meu Padre Cícero. Eu não acho que esse menino tinha essas ideias para fazer isso sozinho, mas isso vocês vão ver aí com o passar da história. Opa, comadre! Opa, comadre! Mas, comadre, a senhora viu aquela zoada no céu? E não vi, olha, depois daquela zoada tão grande, meu filho teve um medo tão grande também, que tá todo estranho. Oxe, como assim, comadre? Olha, a senhora se lembra, olha, vou chegar pertinho, a senhora se lembra como meu Padre Cícero falava? Me lembro, comadre. Falando do mesmo jeitinho, não tira nada. Oxe, é mesmo, comadre? A professora acredita, vem, comadre? Vamos lá, chegue. Chega, véi. Vamos correr, vamos logo pra vocês verem. Ô, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, pode se assentarem, viu? Olha, o que eu tenho a dizer a vocês, viu?
que para vocês entrar no céu, vocês têm que fazer coisas boas aqui na terra, viu? Tem que ajudar o próximo, viu? Não matar, não roubar, não fazer nada de errado, viu? Que o caminho é curto, viu? Para chegar no céu é difícil, mas se você tiver amor ao próximo, olha, minha gente, vocês não bebam, não fume e não jogue, viu? E vão-se embora em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Amém. Deus acompanhe. Eu me disse a senhora, comadre. Isso, comadre. O mito é Bento. É mesmo? Não é, velho? Apoio, comadre, eu vou dizer pra todo mundo, viu? Valeu, meu Padre Cícero, comenta é Bento. Eu vou esperar a senhora aqui, viu? Vamos, velho, come. E naquele tempo o povo começou a chegar para ver se esse menino realmente tinha recebido o espírito do Padre Cícero. Mas era muita gente, gente de todo canto da região. Meu avô dizia que era coisa de não acreditar. O povo fazendo romaria para lá para ver o menino que tinha recebido o espírito do Padre Cícero. E o pior de tudo é que o danado, meu avô dizia que ele falava as coisas direitinho, que nem o Padre Cícero falava. Alguém tinha ensinado a ele. Alguém tinha dito a ele como era para ele dizer, né? Então que nesse monte de gente que foi chegando, nesse monte de gente que foi vindo para ver o Padre Cícero, muita gente ficava sendo como se fosse adorador dele, como se fosse gente que ia seguir aquela doutrina que ele ditava ali. E dentro desse povo é até um fato um pouco engraçado de um cabeludo que apareceu lá, que esse padre ele era muito rígido, ele não tinha negócio errado com ele não, e tudo para ele era do jeito dele, tinha que ser certo. Cabelo, homem com cabelo grande, nem vê. No tempo se dizia que era cabelo do cangote, era o cabelo encotrado aí, bem curtinho. E por incrível que pareça, apareceu um cabeludo lá do povo querendo fazer parte do bando do padre. E aí foi uma cena engraçada, meu avô disse, que os capangas, os homens do padre, pegou esse cabo arrodeando por lá e levaram na presença do padre. Esse cabo teve um medo tão grande que eu tenho certeza que ele pensou que ia morrer naquela hora, porque o rebuliço foi grande quando pegaram esse cabo e levaram ele para os pés do padre. Ajoelha aí. Olha, seu padre. Botemos esse cabo aí, arrodeando na igreja. O que é que você quer, seu cabra? Arrodeando a igreja, hein? Eu quero fazer parte do seu bando, seu padre. Mas rapaz, você sabe que não pode com esse cabelinho. O que é que nós faz, cabra? Com esse cabra que tem esse cabelo grande? Nós parte caraca. Vem cá. Pronto, seu cabra. Agora você pode fazer parte do bando, viu? Agora você é o novo homem, viu? Cabra, faz parte do bando. Sai do homem! O fanatismo foi crescendo tanto depois dessas cenas que foram acontecendo, e muita gente se agregou ao padre, ao falso padre, que gente rica da região começou a dar apoio a essas doidices, essas coisas que não dá para se saber o porquê. Sabia-se que era a devoção que tinha, sabia-se que era um menino que tinha recebido o espírito do Padre Cícero, mas muita gente sabia que não era verdade aquilo, que aquilo dali era uma invenção, era uma coisa criada. Mas a idolatria, a doidice do povo foi pegando e criou-se aquele negócio, sabe, de querer acreditar a todo custo, e todo aquele que fosse contra a ordem do padre era para matar, era para aceitar de todo jeito que ele era o Padre Cícero, até o ponto de ele reunir os capangas
né, os homens de confiança que matavam e morriam por ele, para fazer uma reunião. A reunião que ia decidir o rumo dessa história todinha, porque já tinha romaria para ver, trazer dinheiro, trazer doação, oferenda, um monte de coisa para esse rapaz, dizendo que era o Padre Cícero. Então que o povo, os homens de guerra dele ali, né, os homens que davam a vida por ele, estava disposto a tudo. Aí ele começou a invadir as igrejas da região. Ele foi para Laje, já celebrava lá, e o plano dele era tomar conta dessa região toda, né? Era para todo mundo acreditar e aceitar que ele era o padre de todo jeito, o Padre Cícero. Os avós dele tinham os apelidos de Coco. Ele era conhecido por Coco, o avô, e a avó dele por Dona Coca. É uma coincidência, né? Mas era desse jeito que eles eram conhecidos. E meu avô conta que ele ficou conhecido ali naquele tempo, nesse trecho de incorporação de Padre Cícero, até a invasão das igrejas por o neto de Dona Coca. Aí juntaram o padre com Dona Coca, aí ficou o Padre Coco. Olha, é umas conversas, né, que leva a crer que realmente é verdade. Meu avô contou que tudo isso aconteceu e ele se reunia na noite, assim, toda noite que terminava a celebração deles lá, que o povo ia saindo, ia-se embora, ele reunia os capangas dele. E teve uma certa noite que ele chamou os homens de confiança dele e determinou uma ordem. Olha, seus cabos, eu chamei vocês aqui porque quando for amanhã, o amanhecer o dia, nós vai invadir em Gravataçu e Cupira, viu, seu cara de rato e guaxinim? Quando for amanhã, bem cedo, vocês tudinho, nós vai pra Cupira. Quem tá falando é Padre Coco. Quem tá comigo? Chegou-se o tempo aqui, depois desse fanatismo todo pelo padre, por essa devoção desse povo, né, radical, que ia segui-lo e cometer atrocidade de todo jeito em favor desse Padre Coco, ao ponto de, nessas igrejas daqui da região, tinha os padres que vinham celebrar missa, mandado pelas dioceses. E meu avô contava, né, que um certo dia o padre vinha, que vinha a cavalo. No tempo ninguém sabia o que era carro, nem essas coisas, essas motos, esses negócios, ninguém sabia não que era isso não. Então que o povo andava muito a cavalo. Lá vem um padre um certo dia para vir celebrar a missa em Gravataçu, e é abordado pelos homens do Padre Coco na beira da estrada. E eu não sei como, meu avô dizia que não sabe como eles não mataram o padre ali, porque a raiva naquele tempo já era muito grande, né, do povo, querendo que só aquele menino fosse celebrar a missa, já não aceitava outro padre. Então aquele povo que estava ao redor do Padre Coco ali já não aceitava outro povo, para outro padre para celebrar a missa. Então os que armaram uma tucaia e esperaram o padre na beira da estrada, mas deixaram, de alguma forma, lá nas conversas deles, deixaram o padre votar. E foi daí que o padre tomou o rumo de Cupira e foi prestar queixa ao delegado do tempo. E daí por dentro foi quando começou a se dizer na linguagem de hoje, engrossar as denúncias, né, de perseguição, de mortes, um monte de coisa que os homens do Padre Coco faziam nessa região.
Opa, menino, tudo bom? Tudo. Eu vou celebrar a missa aqui em Gravataçu. Hoje é dia de missa, né? E eu tenho que passar para poder celebrar, meu menino. Lá tá tudo em paz por aqui. O que tá acontecendo? Assim, já tem um padre lá. Tem padre aqui em Gravataçu, Tem. celebrando já? Padre Cuco. Rapaz, a diocese não me informou desse novo padre, não. Pois é, já está lá. Mas, pô, meninos, eu sou um sacerdote. Eu preciso passar, vocês deixam eu passar, eu celebro a missa e venho embora. Se o senhor quiser passar, pode passar. Agora põe a sua conta em risco, viu? Não, menino, mas não precisa de agonia, não. Pode baixar as armas. Baixar as armas, eu vou embora e outro dia nós vamos sair, né? Pode ir, vá com Deus, viu? Amém. Fique com Deus também. Então, isso que aconteceu, o grande dia, o que eles vinham se combinando há tanto tempo, na reunião, junto com o povo, o que eles vinham fazendo com o povo na região todinha, forçando a acreditar. Quem não acreditasse, muita gente morreu. Meu avô conta, e meu avô era um rapazote nos 20 anos. Meu avô era de 1916, então ele já era um rapazinho quando isso começou a acontecer. E ele conta com uma propriedade muito grande dessa cena que aconteceram, que ele sabia, né? E ele era um dos jovens do tempo que o padre queria que fizesse parte da equipe dele, dos homens de confiança dele. Mas o meu bisavô, pai do meu avô, não permitiu tal coisa acontecer, né? Sempre tirava os meninos, os filhos dele, para a roça, para outro canto, mas não deixava participar dessa reunião que ia levar para essa grande contenda que teve e terminou numa guerra. A guerra a qual a gente está contando a vocês agora, que em Gravataçu aqui foi onde terminou tudo. Mas isso, minha gente, isso teve um rebuliço muito grande. Isso envolveu muitas cidades. Isso morreu muita gente, né? Que é o que marcou nessa trajetória desse menino, desse jovem, que com esse jeito dele dizer que recebeu o espírito do Padre Cícero, causou nessa região esse desmantelo todo. E teve muita coisa a mais, né? Ameaças de morte, fora as mortes que teve. Mas é desse jeito que aconteceu essa guerra aqui em Gravataçu. Ó, acaba, os polícias vêm aí, eles estão aí de frente aí, ó. Agora qualquer coisa, mete chumbo nele. Você vai por aqui, eu vou pro outro lado de lá, viu? Chumbo nele! Bora! Esses cabas da peste, quer mexer com o padre, vai mexer nada, rapaz. Esses cabas safados. Olha aí, cabra safado! Bora ver se esses caras estão mortos. Isso. Bora. E Vai ver se não naquele tem mais isso. Vai naquele dali que o polícia tá aqui. Isso. E eu sei que a bala zoou. Foi uma guerra sem precedente, assim, um negócio muito fora do que a gente estava acostumado a ver, né? Meu avô dizia que foi tanto tiro que fazia medo até o povo botar a cabeça na porta para ver o que é que podia estar acontecendo. Só se via a gritalhada do povo, os tiros. Envolveu muitas polícias, né? Muita gente, até o exército foi chamado para essa guerra, porque se dizia no tempo que podia ser um levante comunista que há pouco tempo tinha tido no Brasil, né? E aí o delegado e o juiz no tempo tiveram a capacidade de dizer ao governador do estado
que se tratava disso, porque já estava fora do controle. Mas meu avô conta que quando o exército chegou, já havia se resolvido tudo, porque veio polícia de todo canto. Veio polícia de Panela, de Altim e de Lagoa dos Gatos, né? Montaram uma estratégia para combater os homens do Padre Coco. E o engraçado, minha gente, é que o povo matava e morria pelo Padre Coco, jurando fidelidade a ele, e teve essa guerra todinha, aonde os homens do Padre Coco foram mortos em guerra, em combate com a polícia, outros foram presos, foram mortos no caminho das cadeias, escapou alguns, fugiram, mas todos aqueles que eram apoiador do padre naquele momento que a polícia tinha informação, já estava sendo morto. Inclusive um dos comissários aqui de Gravataçu foi morto pela polícia porque era seguidor do padre, não se entregou, mas se escondeu e queria trocar tiro com a polícia, mas foi morto, foi fuzilado esse comissário que era aliado do padre. E assim aconteceu com todos os que faziam parte, minha gente, que seguia essa idolatria, que seguia essa rebelião, essa doidiça, né, que terminou numa tragédia tão grande. Muita gente morta, preso, e foi assim que essa história terminou. Mas voltando um pouquinho, a gente não pode se esquecer de João Cícero Amaro, o Padre Coco, que foi a cabeça dessa confusão todinha, dessa guerra, com tantas mortes, tanta gente morreu. Mas não é que o danado do Padre Coco saiu ileso dessa história? Morreu, minha gente. A gente tem conhecimento hoje, conta a história a vocês, que ele morreu com mais de 90 anos. Morreu de velhice, mas não teve um arranhão na guerra que ele fez. A guerra que ele inventou e alimentou, e tanta gente morreu, ele não teve um arranhão nessa guerra. Ele morreu porque a idade chegou, mas da guerra nem foi preso, nem foi morto, nem foi perseguido. Mas aqueles que seguiam ele fizeram parte dessa revolução, desse alevante, né, como se dizia, né, dessa guerra, dessa doidiça. Muitos morreram, e é o que fica na história hoje gravado, e fica para a mente, para todo jovem, para todo pai de família que mora nessa região, que Gravataçu e Serra Verde foi cenário de uma guerra sangrenta por um cabo que se dizia ter recebido o espírito do Padre Cícero, e foi tudo mentira, mas foi conhecido pelo Padre Coco da guerra de Gravataçu.